dos vídeos que eu falei sobre steel frame, recebi um comentário bem interessante perguntando por que em algumas construções de steel frame a gente usa aquela placa de OSB e em outras construções não se usa. Eu sou Karina Santana, sou arquiteta e estou aqui hoje para explicar qual é a diferença do steel frame que usa as placas de OSB para o steel frame que não usa as placas de OSB. Então aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho que tá vindo muita coisa bacana por aí para você não perder nada. Então, para começar, vamos explicar o que é o OSB. OSB é esse material aqui, é uma chapa de tiras de madeira orientadas. Entendeu tudo, né? Espera que eu vou explicar. É uma chapa laminada e prensada. A gente tem essas lascas, essas tiras de madeira que são bem visíveis e evidentes na chapa, e elas são feitas em camadas. Então, a primeira camada é feita com as tiras nesse sentido, as fibras nesse sentido. A segunda camada é feita com as fibras no sentido oposto. E assim sucessivamente, de maneira que a gente tem uma chapa de fibras entrelaçadas. Tá? Essa é uma característica bem interessante do OSB. Por isso que ele tem propriedades diferentes do compensado, do MDF, ele tem características bem peculiares desse OSB mesmo. Depois de falar o que é o OSB, eu vou explicar alguns outros conceitos para depois a gente juntar tudo e ficar bem claro qual é o papel do OSB no steel frame, tá bom? Dito isso, vou explicar agora o que é um pórtico. Isso daqui é um pórtico, onde a gente tem aqui, ó, dois pilares e uma viga. Se a gente tiver dois apoios e um travamento em cima, é um pórtico. Só que esse tipo de pórtico, somente com dois apoios e um travamento, se eu aplicar um esforço aqui, ele vai fazer isso. E do outro lado a mesma coisa, ele vai fazer isso daqui. Ele não é um pórtico estável. Para ele ficar estável, eu preciso de um contraventamento. O contraventamento é exatamente isso daqui. Se eu travar ele nessas duas diagonais, ele não tem como fazer aquele movimento que eu fiz antes. Ele vai ficar estável e não vai fazer isso daqui, tá? Ele vai ficar ali paradinho. O OSB tem a função justamente de fazer o contraventamento da estrutura do light steel frame. Então, gente, super importante isso. O OSB tem função estrutural nos painéis de steel frame, tá? Agora vocês podem perguntar, mas daí já vai ter a placa cimentícia ou a chapa de gesso fixa nas guias e montantes? Sim, só que tanto o gesso quanto a placa cimentícia, eles não aguentam esse tipo de movimento, esse tipo de esforço. Elas iriam trincar todas, tá? Então, o OSB, como ele tem aquelas fibras entrelaçadas, ele vai suportar esse movimento aqui. Então, a hora que a estrutura metálica quiser fazer isso, o OSB segura a onda ali tranquilamente. E aí a gente tem ganhos secundários com o uso do OSB, como por exemplo, o auxílio, o aumento na eficiência do isolamento térmico, do isolamento acústico, porque ele é feito de madeira e a madeira tem essa propriedade de isolar tanto termicamente quanto acusticamente. Mas esses são ganhos secundários, tá? O papel dele, na verdade, é estrutural. Mas aí, como a gente faria esse contraventamento nas estruturas que não têm o uso do OSB? Muito simples, a gente faz o contraventamento com a própria estrutura metálica, com os próprios perfis de aço galvanizado. Então, é onde a gente vai ver em alguns painéis, quando você tem a parede toda montada, a gente vai ver um X em alguns lugares. Esse X é o contraventamento. Outra diferença de usar ou não o OSB é que quando a gente usa o OSB, os montantes eles podem ser espaçados até no máximo 60 centímetros. Quando a gente não usa a OSB, os montantes podem ser espaçados até no máximo 40 centímetros. Então daí vocês vão me perguntar, mas e como eu decido se eu vou usar o OSB ou não usar? Quais fatores influem nessa tomada de decisão? Isso vai depender muito da região onde você se encontra, da disponibilidade dos materiais e da cultura. Por quê? Você precisa avaliar se aonde você mora compensa mais você economizar montantes e comprar o OSB
ou não comprar o OSB e colocar mais montantes. Então tem regiões do Brasil onde a chapa de OSB é mais cara, outros lugares é mais barato, então isso vai influenciar nessa decisão. E tem também a questão cultural, por exemplo, em regiões muito úmidas, é comum as pessoas terem uma certa resistência em usar madeira na construção, porque a madeira muitas vezes empena e dá problema, aí você fica com aquela porta emperrando. Então as pessoas são um pouco resistentes e vão falar assim: ah não, mas eu não quero usar madeira na composição da minha casa, não quero. Não que o OSB vai dar problema, porque ele é prensado, resinado e ele não vai ser suscetível à umidade do ar. Ele não pode molhar, receber água, mas ele não é suscetível a esse tipo de umidade, como a madeira é. Então, é questão de opção mesmo, às vezes por gosto, por resistência de uso à madeira, ou de questões econômicas, financeiras mesmo, da disponibilidade do material, de ser mais caro ou mais barato. Não dá para dizer que um sistema é melhor que o outro, dá para dizer que você precisa avaliar e fazer uma conta, o que compensa mais, o que fica mais em conta no seu caso. Se ficou alguma dúvida ainda, escreve aqui nos comentários que eu sempre respondo todos eles. E se ficar difícil responder lá nos comentários, eu gravo um vídeo para responder, como é o caso desse daqui. Me segue lá no Instagram que eu tô levando muita coisa, muita dica bacana lá também. E já dá um joinha aqui nesse vídeo, compartilha. E por hoje é só, te vejo no próximo vídeo. Tchau!